Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Então vamos lá, cara. Pô, isso aqui vai ser divertido. E o Renatão, ele tá aqui com a gente, que o Renatão, eu faço as conversas mais high level, eu faço o pessoal dar risada, o Renatão vai na jugular. Então a gente tem cara do carinho. Eu faço as perguntinhas um pouquinho mais aprofundadas de e-commerce, né? Boa, que é muito mais bom, o dia a muito dia. bom. Acho que então vamos lá. Eu já acompanho o Gabriel há muito tempo, né? Sou um seguidor aí fiel das palestras. Ao contrário, cara, ao contrário. Aí. Acho que eu vou fazer as perguntas que tem a ver bastante com o que você traz de conteúdo, principalmente sobre marketplaces. Acho que isso vai ser bem legal. Boa, vamos lá. Vamos lá. Então vou te apresentar aqui. Pessoal, então é o Carlos Monteiro para mais um episódio do E-Commerce Growth Show aí patrocinado pela Segmentify, junto com o Renato Avelar. E hoje a gente tem o prazer incrível de estar com o Gabriel Villa, um cara que eu conheci ainda quando ele estava lá na Vetex. O Gabriel, ele tem uma experiência incrível, passou pela Shop Fácil, Vetex, inclusive na Shop Fácil você é amigo da Cida, depois a gente vai falar isso do Bradesco, não é? Cidinha, sim. Ela é mãe de um amigo meu. Que e loucura, hein? Hoje ele está na Claro como Business Designer, só que esse título aqui, Business Designer, ele é um pouco, vou colocar assim, humilde demais, né? Porque o cara, ele cria novos negócios na Claro. Então, a gente vai estar falando muito sobre o que ele tem implementado de novos negócios, social commerce. Olhando o LinkedIn dele, tem até telemedicina. Então, cara, assim, Gabriel, obrigado por essa oportunidade incrível. Eu sempre começo com a mesma pergunta, o big picture, quem que é esse camarada que está aí na nossa frente? E aí a gente vai para a pancadaria. Boa, perfeito. A gente está nesse job de novos negócios na Claro e que é muito a se apropriar dos ativos que a Claro já tem para criar novos business e conseguir crescer o negócio. Não sei quanto vocês sabem no mundo de telefonia, mas a telefonia no Brasil anda de lado. Ela anda de lado em receita, mas com investimentos muito altos. Então, a Claro investe alguns bilhões por ano em infraestrutura. Você vê essa história do 5G aí chegando e tal. E, cara, você não tem muito claro quem que vai pagar pelo 5G, porque provavelmente o tanto que você paga de conta de telefone vai manter igual. Uhum. E se não cair, né? Porque a tendência dessas coisas é cair. TV acaba a mesma coisa, né? Então, você tem alguns business muito fortes, que geram muita receita, mas que estão andando de lado. Então, a gente tem esse desafio de trazer novas receitas nesse mercado, mas com novos negócios. Não apertando mais a chave lá do core business mesmo, então a gente é quase como uma unidade independente nessa frente. Tá? Boa. Perfeito. É isso aí. Então conta um pouquinho, como é que você foi parar na Claro, Gabriel, antes da gente começar a falar. Você tem uma carreira incrível, assim, você fala muito sobre marketplace, você tem uma experiência bem pesada, você também dá aula no INSPER. Conta um pouquinho só da sua jornada, para a gente começar a falar dessa transformação digital aí das empresas de telefonia, né? Até apresentar a Claro, que tem algumas unidades de negócio bem diferentes. Eu até queria pedir também para você falar sobre quando você desenvolveu o modelo de negócio do Shop Fácil. Parece que essa unidade de negócio ela trouxe um resultado 41 vezes maior do que o outro modelo anterior que tinha o negócio, né? Quando você desenvolveu isso, você tem como comentar isso também, cara? Então vamos lá de trás, né? Certo? Lembrei certinho a quantidade por aí. Boa, beleza. Tudo começou quando Caim matou Abel, né? Vamos começar lá dos primórdios da humanidade. Boa. Cara, o Shop Fácil é engraçado, mas faz tempo já, né? Então, é uma história de, sei lá, faz uns 10, 12 anos isso tudo. Mas, assim, o Shop Fácil, ele rodava no modelo que era muito semelhante a afiliado, certo? Então, vocês sabem bem, o modelo de afiliados, ele gera lead, ele gera venda para os outros como mídia. E é um modelo que pode ser rentável, não tem problema nenhum. Tem várias empresas que trabalham com isso e funciona bem. Mas você perde o controle do cliente, você perde a transação, você perde o que está acontecendo de fato com a vida dele. Porque depois que você joga o cliente para o outro lado,
você deixa de saber o que está acontecendo. Você não sabe se ele comprou, se ele não comprou, quanto que ele comprou, o que ele comprou, como foi, entregou direito, não entregou direito. Então, você não tem mais esse controle. Quando você vira um marketplace full, a transação passa a ser com você. Por mais que seja venda da Magazine Luiza ou da Casas Bahia, ou quem quer que seja, você tem o controle disso, né? Então você sabe se a Magazine Luiza entregou, se deu tudo certo, tal, como é, e principalmente você consegue fazer o que é a mágica do negócio, e como a gente consegue explicar esse 41 vezes, que é um negócio muito simples chamado recompra. Por quê? Porque você vende uma vez, esse cliente entra com você, compra com você, fica feliz porque entrega o produto bonitinho, você manda e-mail explicando e tal, é fácil a transação de fechar, e aí ele acaba comprando com você mais vezes. Então, no fundo, a história importante aí é que, para gerar esse 41 vezes, cada cliente comprava 3,6 vezes comigo no ano. Então, você consegue manter esse cara ativo com você e você acaba gerando mais negócios, sobra mais dinheiro para marketing e você consegue bombar mais as vendas, né? É por isso que deu mais resultado. Incrível. Aí, incrível. vamos continuar a história. Eu saí do Shopfácil para a Vetex. E foi um movimento assim, de virar para o outro lado do balcão, a Vetex como plataforma de e-commerce, e eu já era cliente da Vetex, né? Foi um movimento interessante para mim de abrir a cabeça e, de fato, mudar um pouco de perfil como profissional e de construir mini empresinhas, né? Então, no final, por mais que eu tivesse esse papel meio comercial, era arquitetura, né? Então, você tem que entender o que o cara tem que fazer. Ô, Gabriel, não sei se para todo mundo, mas para mim tua voz cortou, cara. Para você tá ouvindo aí, Carlos? Não, deu uma cortadinha. Pode repetir, por favor, os últimos 10, 15 segundos? Repito. Deixa eu fechar todas as outras coisas que estão aqui. Pode ser isso. Mas aí, quando eu mudei aqui quando eu fui para a Vetex, foi uma mudança de comportamento profissional mesmo, porque eu deixei de tocar uma operação para ser mais quase como uma consultoria de negócios para todo mundo que quisesse montar um marketplace. E nessa, né, Renato, a gente foi várias vezes falar com o cliente, prospect, para ver o que ia dar, o que não ia dar. E é um trabalho muito gostoso de entender, escutar, construir. E foi nessas aí, viu, Carlos, que junta com essa história de virar um business designer, né? Uhum. Então, na realidade, por mais que eu tivesse um papel de diretor comercial, era um trabalho de construir negócios junto com os clientes potenciais da Vetex. E eu acredito que, até uma certa maneira, foi nesse caminho. Então, vários clientes que estavam mirando num alvo X, a gente conseguiu transformar para um outro alvo muito maior, com muito mais potencialidades e usando mais os ativos que eles tivessem lá, né? Então, essa foi a jogada de virar business designer, ouvir o cliente pensando no cliente do cliente. Uhum. E o que ele pode fazer para potencializar os negócios lá, tá? Essa foi a jornada Vetex. Para Claro, cara, eu fui lá vender. Então, a gente estava indo lá oferecer plataforma de marketplace para alguém que não estava querendo comprar uma plataforma de marketplace. Uhum. A Claro se aproximou da Vetex para oferecer serviços de cloud. E outras coisas, antifraude, essas coisas e tal, né? E aí a gente começou a conversar, entrosou, e eu fui apresentar, cara, por que não virar um marketplace? Porque a Claro tem 55 milhões de clientes. Ninguém melhor do que uma operadora de telefonia para saber exatamente o que você tem que comprar, o que é um bom negócio para você, e oferecer benefícios atrelados a isso também, né? E potencializar as tecnologias que as operadoras já têm, tanto de target, tanto quanto de segmentação, criação de jornada do cliente, tudo isso são ferramentas que as operadoras têm, só que elas só usam para o seu mundinho, né? Esse mundinho de serviços digitais, de telefonia e de TV, que, por mais importantes que sejam na vida do cliente,
não estão lá todo dia na cabeça dele, né? Você não acorda pensando, nossa, hoje eu vou mudar meu plano de telefone porque isso vai mudar minha vida. Então, é legal você estar mais presente na vida do cliente. Nada melhor do que vender Omo Multiação quando está acabando. E por aí vai. Então, todo mundo sempre tem alguma coisa que está procurando e as operadoras podem estar presentes nesse momento. Então, boa. Valeu, Gabriel. Você falou que a Claro tem 55 milhões de clientes. Isso, sim. A gente está falando o quê? Latam ou Brasil? Não, Claro Brasil. Nossa, é um monstro. Claro Brasil tem 55 milhões de clientes. É um monstro. Sou cliente Claro há 12 anos. Oh, obrigado, cara. Obrigado pelo seu serviço. Eu sou cliente Claro há 2 anos. Cara, e conta um pouco aí como é que é trabalhar para um mamute desse, porque é como você falou, vocês têm telefonia, mas não é o business principal. Aliás, é o business principal, mas tem muitas frentes. Então conta um pouco aí do negócio de vocês. Acho que é super interessante explorar tudo, né, que vocês têm. Super. Aí. A Claro ela tem 3 grandes unidades de negócio, né? Então a Claro como telefonia móvel, certo? Que é com certeza o que mais tem cliente. Então, desses 55, mais de 32 são móveis. E aí, dividido em pré-pago, pós-pago e controle. Controle sendo um mini pós-pago ali, né? É o intermediário entre o pré e o pós. Mas tem 2 outras unidades de negócio super importantes. Uma que é a residencial, que oferece TV e banda larga, que antigamente era chamada de NET, mas que está nas mãos da Claro há muito tempo. Né? Então teve essa compra da NET pela Claro lá atrás, manteve a marca NET por bastante tempo e agora foi unificada nesse último ano, tá? Por isso que um monte de parceiro teu tá lá como NET, como empresa anterior, entendi. Exatamente. Na realidade, a NET é uma empresa Claro faz tempo já. Uhum. E a terceira empresa, o terceiro bloco de negócios que a Claro tem é a Embratel. A Embratel é uma empresa super forte no B2B e tem N clientes, tanto para link dedicado, serviços de tecnologia, serviços de atendimento omnichannel e por aí vai. Prestam uma série de serviços de tecnologia. Uhum. Super legal. São esses 3 os grandes blocos da Claro. E hoje o que você está fazendo, então? Vamos começar a entrar no business mesmo. O que você tem feito aí de... Cara, você deve ver um monte de dados, você deve ter um monte de informação que você pode compartilhar aqui com a gente, que eu tô ligado. O que você está vendo aí no Brasil? O que você está fazendo para Claro? Com esses 55 milhões. É uma plataforma, é um playground para você, imagina. Né? É muito divertido, cara. É muito legal. E mudou muito esse mercado nos últimos tempos, né? Você vê, tem LGPD por aí e tal, tem uma série de coisas aí que colocam a gente com um caminho mais fácil para trilhar, porque você já sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer, né? Então, fica bem mais tranquilo de fazer. Uhum. Mas vamos lá, tem um bloco grande de publicidade. E aí, publicidade, o que é? Eu pegar esses meus clientes e sabendo do comportamento deles e do que é importante para eles, criar ofertas de parceiros da Claro. Então, desde vender conta corrente, oferecer produtos e serviços de parceiros, até fazer branding de clientes, por exemplo, o Itaú. O Itaú é um parceiro para a gente, trouxe o Leia para uma Criança para a Claro, então a gente fez uma parceria. Você não sei se conhece o Leia para uma Criança, mas ele é livro para incentivar as crianças a lerem, né? Então, ela entrega livro para o Brasil inteiro e a gente fez um modelo digital onde clientes, claro, não pagavam o tráfego e recebiam livros por ali, né? Mas tem... O Banco Pan-Americano é um super parceiro nosso, então a gente tem todo um modelo de oferta de conta digital para os clientes, claro, e aí tem jogadas super interessantes de criar benefícios para quem é Claro. Então, por exemplo, cliente Claro que vira um cliente PAN ganha 1 giga quando ele baixa o app. E aí ele ganha mais quando ele faz a recarga pelo PAN. Então, não é só publicidade como o Google faz, como o Facebook faz, que é uma publicidade mais distante, né, da vida do cliente que está lá. Eu estou aqui mostrando algo para você. Não é só isso. Eu mostro algo para ele com um vínculo com a marca, claro. Então, vem com a gente, você vai ganhar
alguma vantagem por ter participado dessa publicidade, ter visto isso daqui que a gente faz. A gente é uma das grandes plataformas, inclusive, do governo para dar publicidade ao que ele está fazendo no Ministério da Saúde, no Butantan, campanha de vacinação, Caixa Econômica Federal, tem várias ações do governo e elas são divulgadas pelos canais da Claro também. E por aí vai, tem uma infinidade de coisas. Na parte de Data Insights, que você deve ter visto aí, está muito relacionado a como que eu consigo, usando esses ativos da Claro, os dados que a Claro disponibiliza, como que eu gero insights para empresas. Então, tem coisas super legais. Por exemplo, uma empresa queria descobrir qual que era o melhor lugar para colocar um pedágio numa rodovia, né? Se valia a pena colocar antes ou depois de um entroncamento, e se tinha clientes que iriam furar aquele pedágio para ir por outros caminhos, né? O que a gente fez? A gente fez uma pesquisa de mobilidade urbana através de celulares, e que é estatisticamente representativa para saber, o cliente sai do ponto A para o ponto B, pela velocidade eu sei se ele está indo de ônibus, de moto, de carro, qualquer coisa assim, quanto que seria o pedágio total daquela rodovia, né? Então, dá para você fazer esse tipo de teste de sensibilidade. Vai lá. Tá. Então, assim, o que você está trabalhando muito hoje é através desses insights. Bom, primeiro que eu entendi, eu vou colocar como uma forma de loyalty que você tem com os seus parceiros, né? Além da monetização que vem via ads, você está criando novas formas de loyalty. Então, entre você e seus parceiros. E aí esses insights. Cara, com relação a loyalty, o que dá para a gente explorar mais? Porque vocês têm uma... E aí falando de novos negócios, né? Que vocês têm essas parcerias... assim, eu venho falando muito sobre a questão de ecossistema. O Renato sempre veio fazendo essa pergunta. É uma tendência, né? A gente entrevistou o Win, cara, o Win Richer, da China Innovation, né? Falando sobre a questão dos ecossistemas. Eu entrevistei também o Jonas da Lojas Avenida e eles também têm uma carteira enorme de clientes. Para vocês, como é que vocês veem ecossistema? Vocês têm projeto de fintech? O que vocês têm de projeto aí no pipeline aí, cara, com esse... Quando você fala de ecossistema, eu acho que vem uma dúvida para a empresa que eu quero ser o ecossistema ou eu quero fazer parte de outros ecossistemas? Eu quero ser uma engrenagem de todos os ecossistemas que tiverem, ou eu quero ser um ecossistema próprio, proprietário, certo? Essa é uma dúvida que quase todas as empresas estão tomando a decisão sobre ela, de uma maneira ou de outra, e eu acredito que muitas empresas tomam essa decisão sem ser conscientes dela. Então, são empresas que aportam os ativos que elas têm para outros ecossistemas e geram valor para esses ecossistemas sem receber a compensação equivalente disso, sabe? Às vezes isso pode acontecer porque sei lá, vamos pegar um caso X. Eu estou aqui, eu sou um varejista e eu vou botar no Rappi para vender no Rappi. Pô, legal, vou vender mais. Mas será que eu não sou um varejista grande o suficiente para montar um Rappi? Né? Ou não? Não sei. É uma decisão que você tem que tomar, né? Porque é um outro skill para você ter um ecossistema proprietário. Que é o que o Magazine Luiza está fazendo, desculpa te interromper. Exato. Perfeito, esse exemplo é ótimo. O Magazine Luiza podia ter feito uma parceria com o Rappi, que todos os produtos da Magazine Luiza tivessem no Rappi. Fácil de fazer, tenho certeza que a Magazine Luiza ia vender mais. Mas ela tomou a decisão de não estar. Por quê? Porque ela é o ecossistema, ela quer que o cliente, quando eu estiver comprando alguma coisa, pense na Magazine Luiza. Eu vou comprar da Magazine Luiza. Não vou comprar no Rappi. A mentalidade China, né? Que é o que o Win falou. Falou, cara, você compra um telefone e o cara te mapeia mochila, viagem. É isso. O cara tem a sua vida, né? No final é isso. É isso aí. Eu compartilho, eu gosto dessa visão de ser o ecossistema. Nem toda vez você vai conseguir ser, né? Nem todo mundo pode ser um ecossistema inteiro. Montar um marketplace é fácil, difícil é fazer as pessoas acreditarem que você é um marketplace, né? E como todo marketplace, você tem uma coisa chamada efeito rede, que para
cada novo cliente que entra no ecossistema, mais valor todos os clientes têm, certo? Então, tipo, o Carlos começa a comprar no marketplace da Claro, legal. Agora, quando o Renato começa a comprar no marketplace da Claro, começa a melhorar a vida do Carlos. Por que isso? Porque eu começo a ter mais escala, eu vou conseguir ter preços melhores e as próximas compras do Carlos vão ser melhores, vão estar num preço melhor. Esse é o grande desafio de você montar um marketplace, porque até você ter esse efeito virando, você precisa comer muita grana, você precisa investir muito e precisa crescer. Então, por isso que eu acho que, e essa é uma fala que o Renato já deve ter me ouvido falar, eu não sou um cara que acredita muito em marketplace de nicho. Se você vende pouco, provavelmente você não deveria ser um marketplace, você deveria ser um ótimo varejista. Estar no marketplace. Estar nos outros marketplaces, exatamente. Salvo exceções, né? Tipo Elo7, que é um ótimo marketplace de nicho. Enjoei, que é um ótimo marketplace de nicho. Mas são nichos que são grandes o suficientes para fazer valer, né? Não é qualquer nicho que cabe. Muito bom. Eu vou só fazer mais uma pergunta. Eu nem sei se tem... É meio doido, um pouco filosófico, porque você falou assim... não é para todos serem um marketplace. E aí minha pergunta é assim, que verticais você acha que tem talvez o potencial de virar marketplace? Por exemplo, eu fiz uma entrevista na época, o Fernando Matoso, ele estava na Natura, ele estava como CDO da Natura, hoje ele virou vice-presidente da Microsoft, de TI, IT e também Customer Success. Mas na época, a ideia da Natura, cara, era fazer fintech. Por quê? Também tem uma base de revendedoras ali, que eles, né, querem criar o wallet, querem criar um monte de coisas e criar. Eles compraram a Avon, enfim, é gigantesco. Então, vamos lá, eles estão no setor de beauty. Aí tem um Itaú, por exemplo, ou, né, que é um banco. Aí tem vocês, então essas grandes empresas que hoje tem uma base grande de clientes, ou o Magazine Luiza que tomou essa decisão. Então a minha pergunta é, em que setores que você vê potenciais, se é que faz algum sentido isso, ou qualquer setor pode virar um marketplace desde que virar um ecossistema desde que tenha volume? Boa. Cara, matou a charada. Essa é a grande pergunta para se fazer, né? E eu respondo com 3 pontos de atenção, certo? Para um marketplace poder virar, ele tem muito cliente, e quando eu digo que ele tenha muito cliente, não basta só ter os dados do cliente. Ele precisa ter o relacionamento do cliente, ele precisa conseguir se relacionar com muita gente. E aí, quem que pode ser isso? Qualquer banco, qualquer operador de telefone, qualquer empresa de mídia grande, tem muito cliente, certo? Então, nesses setores, são empresas que têm muitos clientes, por natureza, no B2C, assim, ele tem relação com muita gente, relações duradouras, relações de confiança, e relações que têm conversas com o cliente. Empresas de serviço muito grandes, né? Então, qualquer uma dessas deveria ser um marketplace, na minha concepção. Assim, é fácil de montar, né? E é fácil de fazer isso girar, porque você já tem a relação. Você só está se apropriando dessa relação para criar mais coisas. Um outro caminho para você montar um marketplace é o contrário. Você não tem cliente, mas você tem produto. Mais do que ter produto, você tem lojistas. Se você já é naturalmente um agregador de lojistas, talvez você deva ser um marketplace. Dá um exemplo para você. Um dos grupos que passou pela gente na época da Vetex era um grupo de distribuidores de material de construção que tinham 50%, 60% do mercado brasileiro. Esse grupo. Se esse grupo montasse um marketplace, e eu acho que eles estão caminhando para isso, eles vão ter produto suficiente para que qualquer cliente, ao comprar qualquer produto de material de construção, vai achar o que ele precisa num preço bom, que no fundo é isso que o cliente precisa ter. Então, montando um marketplace com muitos sellers que dominem um segmento,
você vai dar certo, porque você montou isso daí, e aí você compra cliente num preço menor do que o resto da competição. Então, quando esse grupo for no Google anunciar, ele provavelmente ele vai conseguir pagar menos no CPC do que uma Leroy quando ele criar um cliente novo, porque, né, a Leroy vai ter dificuldade de oferecer o mesmo preço para aquele produto. Então, no fundo, é isso. Se você consegue ter vantagem suficiente para aquele cliente, você pode montar um marketplace, tendo o produto em abundância. E aí tem que ser muito produto, muitos sellers. Você precisa unir esforços de vários sellers. Um terceiro ponto para a gente levantar aqui, cara, e o último, para eu acabar esse discurso do que precisa ter para ser um ecossistema, é uma teoria que brotou recentemente, que se chama teoria da atração. Que o cara fez um modelo teórico de por que o Uber deu certo, né? E que isso se replica para qualquer outro marketplace. A teoria do cara é super simples, no fundo, que cara, antes do Uber já não tinha cooperativa de táxi? Já. Cooperativa de táxi não fazia mais ou menos o mesmo modelo do Uber? Porque ela agregava o monte de... teoria da agregação. Ela agregava um monte de táxis embaixo do guarda-chuva dela, e esses táxis, e você ligava para a cooperativa, você não ligava para cada taxista, certo? O que a Uber fez? Ela conseguiu transformar esse modelo de cooperativa em muito mais escalável. Então não faz mais sentido eu entrar numa cooperativa, eu como taxista, porque eu posso entrar no Uber, que é quase como se fosse uma super cooperativa de táxis. Todo mundo vai estar lá, porque é custo zero para o taxista entrar lá. Se é custo zero para o taxista estar lá, ele consegue agregar mais táxis. Agregando mais táxis, ele tem um valor melhor para o mercado e ele tem uma comodidade maior para o cliente. E essa comodidade para o cliente gera uma fidelidade do cliente. O Carlos, por exemplo, é um cara que pega Uber. Quando ele está no Brasil, ele poderia pegar o 99 táxis. Ele não vai pegar o 99 táxis. 99 táxis pode estar R$10 a menos no mesmo trajeto, mas ele não vai nem consultar, porque é cômodo para ele pegar via Uber. Então, essa teoria da agregação ela passa desse sentido, de não tem erro, você consegue criar um novo ecossistema. Se quiser, eu mando o link aí, para você vai gostar. Manda sim, animal. Renatão, vai lá. Acho que agora que a gente caiu nesse papo de marketplace já mais aprofundado, né? O Uber é um marketplace específico, né? 99, tem os marketplaces de serviços, Get Ninja, por exemplo, né? Vários modelos, mas falando de um modelo mais tradicional, né? De venda de produto, né? Uma coisa que, inclusive, eu escutei de você, Gabriel, há um bom tempo e me fez pensar muito, é que o marketplace ele precisa selecionar muito bem os sellers deles, né? Porque senão tem ruptura, tem gente que não entrega bem. Se o marketplace começa olhando um monte de seller pequenininho, ele vai ter um grande problema de gestão, muita gente para comunicar, né? Um custo operacional muito alto e pouca venda no final, né? Porque o cara não tem um sortimento amplo o suficiente, não tem profundidade, não tem marcas que agregam valor e não tem competitividade, né? E aí isso gera um problema, é o seguinte, que o pessoal que quer entrar nos marketplaces, os marketplaces maiores sabem muito bem disso, né? Eles colocam uma série de regras, né? Na tua visão, para os varejistas terem sucesso nas operações de marketplace, quais são alguns pontos-chave? Vamos lá. Se destacar, né? Para se destacar em relação aos outros sellers, por exemplo. Eu acho que assim, você disse tudo, tem que ter muito cuidado com o novo seller, você como marketplace. Tem vários motivos para isso. O principal é reduzir custo de gerenciamento disso e garantir capacidade desse seller que está lá. Então, tem uma curadoria do marketplace de qual seller que vai entrar, né? Mas tem um outro lado, que o novo seller, ele precisa ter vantagem de estar naquele marketplace. Se você sobe muito seller, muito rápido, e você é um marketplace que não está conseguindo gerar venda suficiente, você vai ter seller que não vai ter venda. Um exemplo disso,
Buscapé. Buscapé lá atrás resolveu virar marketplace. E ele subiu o marketplace muito rápido, com mais de 2.000 sellers. De um mês para o outro, ele tinha 2.000 sellers. Estava com um drive muito forte de trazer novos sellers. Esses novos sellers que subiram não tinham venda. Por quê? Porque, como marketplace, ele não tinha acesso suficiente, ele não tinha clientes que já tinham virado a chave para comprar no Buscapé, diretamente no Buscapé. Isso fez com que esses sellers ficassem insatisfeitos com a relação que eles tinham com o Buscapé. Não basta ser bonitão, não basta ser legal, ser bacana no trato, tem que gerar venda. Então, assim, é uma relação que a gente chama de duas pontas. O marketplace, ele não tem só o cliente que compra como cliente. O vendedor também é um cliente do marketplace. Você precisa ser bom para ele. Então, assim, esse é o principal motivo de regular a quantidade de sellers que você tem no seu marketplace. Quando você fala de marketplaces que já estão absolutamente estruturados e já tem muita venda, o Mercado Livre da vida, por exemplo. Se você entrar no Mercado Livre e tiver tudo direitinho, você vai vender. Porque eles conseguem gerar acesso suficiente para que você venda, né? Não tem como não vender, porque ele é muito grande já. Aí o que ele faz? Ele garante que você tenha qualidade, porque ele, como marketplace, está emprestando o sobrenome dele para você. Então é o Renato Avelar no Mercado Livre. Se der problema naquela venda, o Mercado Livre é responsável. Ele precisa garantir que entregue direitinho. Então, ele tem que garantir que você tenha qualidade. Primeira coisa, e aí vou respondendo diretamente a sua pergunta de o que o lojista precisa estar antenado para fazer. Primeira coisa, ter qualidade na descrição dos produtos. Então, assim, a descrição dos produtos tem que ser impecável. Boas fotos, várias fotos, fundo branco, resolução alta, título do produto bem descrito, que fale de fato o que é o produto, com o máximo de informação possível. Informação do SKU, na descrição do SKU, longa, bons dados ali, bem estruturado, com informações do que é, de uma forma bem estruturada. Certo? Essa é a primeira parte. E todo marketplace olha para isso. Se tiver mal descrito, não vai subir, vai ter problema, não vai vender se subir, então ele prefere nem subir. Isso posto, o produto está bem descrito, bacana, legal, passou. Alguém comprou, você precisa entregar no prazo que você tinha combinado. Não estou falando que você precisa entregar rápido, não me entenda mal. Não precisa entregar em um dia no Brasil inteiro, mas você precisa entregar em 30 dias se você falou que você vai entregar em 30 dias. Então, assim, para mim, a quebra de entrega é o principal fator para o lojista ser excluído de marketplaces, tá? Tem coisas óbvias aí também, que você precisa ser uma empresa respeitada que emita nota fiscal, né? Então, assim, acabou a era do produto sem nota fiscal no Mercado Livre. Isso aí já era, você precisa emitir nota fiscal. É fácil de emitir nota fiscal no Brasil, não precisa grandes coisas, então faça isso com propriedade. Acho que essas são as principais dicas aí. Muito interessante, cara. Falando esse assunto de marketplace, né? Já vi. Primeiro aqui, sobre esse lance do sobrenome, é bem legal. Acho que foi inclusive você que trouxe numa das palestras uma informação do CEO do Reclame Aqui. Se eu não me engano, 58% das pessoas que compram no marketplace não olham o nome do seller, né? Não lembram o nome do seller, né? Então, é a marca, então isso é um valor muito grande que agrega para o cliente do marketplace, né? O marketplace é dono do cliente no final do dia, né? Ele é dono do cliente e ele faz mídia grátis. Porque, por um lado, o cliente não vê o nome do seller. Mas tem um outro lado tem muito cliente que, quando vê que é entrega de um seller, dá um alt tab e entra no site do seller e compra por lá. Esse 58% é para quem comprou. Então, 58% das pessoas que efetivaram a compra não olharam o nome do seller, de fato. Mas 30% de quem cai na página de produto dá um alt tab e procura o site do seller. Então, assim, você tem esses dois lados. Você tem
mídia grátis de um lado, porque esse cara pode comprar mais com você, você não precisa anunciar no Google, porque você já está anunciando no próprio marketplace, mas você tem o outro lado de que tem muita gente que não vai nem lembrar de você. Tá aí um insight bem legal, né? Lembrando que tem que respeitar a política de preço, né, no site em relação ao marketplace, mas por trás aí dá sempre para você fazer um carrinho abandonado, né? Você tem como fazer uma estratégia de kit, etc., com o produto, né? Algumas coisas para tentar tirar o maior proveito desse tráfego. Uma coisa também que eu converso muito com os clientes, né? A gente fabrica marketplace, né, na BH1, aí em parceria com a Vetex, e a gente orienta algumas coisas para o pessoal e também para os caras do varejo, né? Quando o pessoal começa a plugar nos marketplaces, um erro, não posso dizer assim necessariamente que é um erro por fazer isso, porque se você tem uma operação muito estruturada, até acredito que funciona. Foi um papo que eu tive no último podcast, inclusive, com o Marcelo Tinoco da Britânia, né? Mas quando você vai entrar nos marketplaces, isso aí eu escutei do pessoal do Magalu, não sei a tua visão, mas você tentar entrar em 10 marketplaces de uma vez, tem uma chance muito grande de dar errado, né? Isso meu feeling, porque você quer integrar com vários caras de uma vez, só que cada cara tem uma regra de despacho, por exemplo, tempo de devolução. A Amazon, se não me engano, você sempre é obrigado a devolver o produto, mesmo contra o CDC, né? 7 dias após a compra, você tem que devolver em 30 se o cliente solicitar, né? Cada marketplace tem uma regra específica de lançamento da NF, de resposta de ticket, etc. E se você quer integrar com todo mundo e você não sabe como que o marketplace funciona, tem uma boa chance de você errar em vários de uma vez, né? Então, uma coisa que eu escutei, queria ver se você compartilha disso, né? A visão do Marcelo era a seguinte, cara, desde que você se garanta operacionalmente, não tem problema você entrar em vários, né? Mas para quem é um pouco menor, eu acho que isso pode ser um problema. Por exemplo, eu tive um cliente que fez isso, tentou entrar em vários marketplaces de uma vez e a Amazon excluiu o cara, vetou ele de vender no marketplace porque não seguiu algumas regras e eles são muito incisivos, né, em relação a isso. Eu queria ver tua visão mais ou menos sobre esse tipo de acontecimento. Cara, tem que ter esse feeling aí de qual que é o timing correto, né? Eu, em certa parte, eu concordo que o cara, se você resolveu entrar na Amazon, você tem que se dedicar um pouco, mínimo, né? Leia os termos e condições ali, o que você precisa fazer para entregar. Não é trivial, né, a integração. Mesmo que a integração sistêmica seja fácil, as suas responsabilidades não são. Mas eu vou dizer, tem um outro lado, que é o custo, a decisão de sair de um marketplace é rápida. Você não é obrigado a vender em nenhum marketplace. E se você entra em vários, você consegue selecionar aqueles que trazem mais resultado para você. Por quê? Porque os marketplaces têm comissões diferentes e eles geram venda de uma maneira diferente. Tem alguns marketplaces que vão dar liga para você, tem outros que não. E não dá para saber com antecedência, não é porque o Mercado Livre tem mais venda que a Amazon vai vender menos o seu produto do que o Mercado Livre. Então, assim, eu meio que gosto do modelo de testar sempre, sabe? Então, assim, subiu na Amazon, tudo bem, para deixar redonda a operação vai levar 2 meses, né? Mas antes de deixar redonda, vamos subir no Mercado Livre? Tá bom, não precisa subir no mesmo dia, mas sobe semana que vem. Você sempre vai estar arrumando alguma coisa. E a decisão de desligar a Amazon é fácil. Então, o que eu estou querendo dizer é testa, vê o que dá mais resultado e vai. Legal. Você trouxe um insight bacana, é difícil de prever, mas, por exemplo, tem marketplaces que tem diversos sellers de uma categoria específica, né? Então, se você está nessa categoria, pode ser que você tenha inconveniente de muita concorrência, né? Então, para se destacar ali, para ganhar o buy box, pode ser complicado, né? Aí fica difícil essa decisão de qual marketplace que eu vou entrar. Eu acho que você já deu um pouco essa ideia de teste, né? Mas se eu pudesse também fazer um estudo para decidir os marketplaces, quais pontos você acha que é interessante eu levar em consideração para eu pular nos caras certos? Além de testar que é a máxima, né? Que foi... eu não gastaria tempo com isso, cara.
se eu fosse um lojista e brotasse o marketplace na minha frente, eu integrava. Aham. E pronto. Integra, passa 2 semanas, vendeu? Legal. Não vendeu, desliga. Você não é Boa. obrigado a ficar lá. Sim. Tem muito marketplace entrando. E se você é um dos primeiros sellers daquela categoria, cara, talvez você tenha boa oportunidade. E às vezes quando todo mundo está lá já. Com certeza na sua categoria tem gente. Por que você não põe para vender na Smiles? Por que você não põe para vender no, sei lá, quando sair o catálogo do WhatsApp? Por que você não monta o catálogo no Instagram? Por que você não faz, sei lá. O que eu estou querendo dizer é, busque os marketplaces diferentes. Porque muitas vezes você vai ter mais retorno. E você tem mais chance de ser alguém lá dentro. Né? Exato, que você vai ter mais poder de negociação. Os caras muitas vezes precisam de sellers específicos em determinadas categorias, né? E aí você até consegue algo diferenciado do contrato, né? E velocidade também, porque às vezes, dependendo do marketplace, ele não tem nem time para te atender, nem gente de categoria disponível para atender o telefone, se você precisar de qualquer coisinha diferenciada. Né? Isso, exatamente. E você pode estar na vitrine do cara sem pagar nada, né? No fundo. É mídia grátis, de novo. Marketplace é um canal de publicidade. Sempre bom, né? Quando você tiver mais pulverização de canal, maior chance de sucesso, né? Sem dúvida. Isso. Muito bom. A própria Claro, o marketplace da Claro não vende muito, né? Se for comparar com esses outros, ele é pequeno. Mas, cara, qual que é o custo de um lojista VTEX se integrar no meu marketplace? 0. Quanto tempo leva? 3 horas, né? Tem contrato, tudo mais, tal, mas, cara, você não tem, sei lá, você não tem 4 horas para se dedicar para isso? Não é possível. Você arruma 4 horas, sabe? Sobe lá, põe lá para vender, vê lá o que dá. Se vender, vendeu. Então eu estou meio nesse caminho aí. E não é só o da Claro, não. A Vivo tem um marketplace bacana, a Oi tem um marketplace bacana, o IUP é um marketplace bacana do Itaú, que tem pouco seller. Podia estar lá você brilhando lá no e-mail marketing do Itaú para 60 milhões de pessoas, né? Por que você não está? É mais ou menos isso que eu estou querendo pontuar, sabe? Eu sairia do óbvio. Mercado Livre e Magalu e Americanas tem que estar. Mas, cara, talvez você possa ganhar mais dinheiro com essas outras coisas. Sem dúvida. E até porque é como você trouxe no começo, né? A Claro, por exemplo, as operadoras, por já serem grandes provedores de serviço, tem muita inteligência de dado por trás, né? Então, vai saber o engine de recomendação, vai saber que produto mostrar, qual é o momento do cliente, né? Acho que isso faz uma diferença absurda, né? Sim. E outra, a gente já falou um pouco sobre isso, mas marketplace é um caminho de longo prazo. Então, talvez você consiga subir em 10 marketplaces hoje, mas põe pouco produto. Vamos ver o que vira, tal. Põe só a sua curva A, mas põe todos. Aí você vai sentindo, vai ver onde você tem que se dedicar mais, qual produto, qual marketplace que vai subir mais produtos. Mas quem está no controle do marketplace é o lojista, né? Excelente. Não é o marketplace. Sem dúvida. Muito bom. O Gabriel, pode falar, Carlos, fica à vontade. Eu tô olhando aqui, ó, no seu LinkedIn, tô com ele aberto. Então, tô vendo uma iniciativa aqui de telemedicina, vocês com Einstein. Aí tem uma coisa de fintech, ClaroPay. Aí teve a Black Friday, teve um marketplace aqui. Que mais? Cara, eu posto pouca coisa lá, engraçado. A gente faz muito mais você coisa. Você tá recompartilhando, eu tô pegando aqui a sua rabeira, né? Que mais? Aí, eu devia escrever mais, Carlos. Se eu tivesse mais próximo de você, eu seria um cara que com um LinkedIn mais bem construído, cara. A gente faz isso à distância, não se preocupe. A gente já fala. O Carlos faz um trabalho excepcional de LinkedIn. Eu sei. Vamos lá, que mais aqui? Eu só quero ver aqui, bom, aí tem as aulas, tarará. Cara, beleza, aí teve a pandemia, o que vocês fizeram para os PMS, né? Então, assim, tem várias iniciativas. Tudo bem, é legal. Eu acho que é legal falar sobre isso também, porque, bom, a gente está falando do marketplace, legal, beleza, mas, de novo, a gente tem um playground aí de coisas que você está fazendo e que eu acho que extrapolam muito isso, né? E são iniciativas não tão comuns a uma empresa que a gente fala, pô, isso aqui é uma telco. E aí, Isso que eu quero ouvir de você. Legal. Cara, o Push do Bem
é um negócio assim que dá muito orgulho do que a gente fez lá, porque é algo transformacional, com um investimento muito pequeno e que a gente realmente usa a força dos ecossistemas. Essa é a graça do negócio. O que é o Push to Bem? Na pandemia, a Claro se juntou inteira, estava muito sensibilizado, ainda está, né? Mas a gente estava muito sensibilizado no começo, de tipo, o que a gente pode fazer de fato para ajudar, né? Pode dar dinheiro aqui e ali, mas é limitado isso, né? Tem limitações. Mas o que a gente pode fazer para ajudar? Então, cara, a gente fez inúmeras coisas. Primeiro a gente aumentou o plano de dados de todo mundo. Deu dado, assim, a rodo, para que todo mundo não se desconectasse nesse momento, tá? Então, cara, isso acho que foi uma coisa linda que foi feita sem olhar para números, sabe? Tipo, cara, chega, 4 GB extra para todo mundo. Pá! Outra coisa a gente abriu acesso a um monte de canal de informação para que as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo e se informar sobre essa doença que, cara, naquela época ninguém sabia nada do que estava acontecendo, né? Então, também foi um negócio legal de canais. Demos espaço para o Ministério da Saúde falar com nossos clientes, tal, foi uma coisa bacana também. Mas o Push do Bem, cara, era assim, tudo fechou. Você não está mais saindo de casa. Se você não está mais saindo de casa, o principal ferramenta de marketing das empresas físicas é o olho no olho do freguês. Essa coisa de você passar na rua, olhar lá e falar, lembrar, cara, vou comer uma empadinha aqui. Ou vou comprar essa almofada aqui nessa loja, né? E aí a gente fez um canal de publicidade gratuito para o PME. E era no bairro. Pô, genial. Era um canal de publicidade do bairro. Então, localizado para o bairro de cada um. Exato. Então, assim, o nosso principal case, quer dizer, o case assim, que mais deu resultado em vendas pro PME, era uma papelaria no interior de Minas Gerais, que assim, é uma bodega que tinha uma portinha. E esse cara entrou no Push to Bem, criou um anúncio que era assim, tá precisando de produto de papelaria? Com um banner tosco, feio, assim, não era nada demais. Simples pra caramba. Claramente ele fez em casa, no Paintbrush, sabe? Não era nada muito produzido, mas era um banner. E com um call to action bem feito, sabe? Do tipo, clica agora, a gente entrega para você. A gente, que é aquela papelaria que você já conhece, que está aqui na sua esquina, compra aqui com a gente que a gente entrega. Cara, é só isso que precisa. O marketing, a gente criou várias complicações para criar o marketing, né? De várias empresas no meio do caminho, que tudo isso a gente consegue simplificar. E o Push do Bem veio para isso. Legal. Essa é uma das iniciativas. Então, isso na verdade foi um marketing extremamente localizado para pequenas empresas. E qual que foi o upside disso agora que a pandemia a gente já sabe, né, o que é a doença? Você falou abrir o canal de comunicação. Vamos dizer que vocês abriram uma malha, né? Pode vir, beleza, veio uma galera, veio talvez lojinhas que não estavam, não eram clientes de vocês. E agora, vocês adquiriram ele como cliente ou como é que ficou isso? Manja, vocês abriram os braços e como é que ficou? Vocês conseguem medir a retenção? O Push do Bem, ele era de fato totalmente grátis para o lojista, né? Alguns lojistas continuaram fazendo publicidade com a gente e aí é um modelo normal de publicidade, né? Então, no fundo, foi essa coisa de educação para o marketing digital. Que eu abri o canal, você pode usar à vontade, mas uma vez só. Você vai usar, vai ter gente comprando com você, se der certo, você continua e entra no modelo de publicidade paga, né? Mas, de verdade, foi muito para ajudar. A Claro é uma empresa muito grande, ela não precisa ter esse drive de criar receita imediatamente, né? Então, no fundo, foi uma ação super pro bono, assim, de criar push. Tem um outro lado que é bacana, que é engajamento do meu cliente quando ele recebe o push. Publicidade, assim como marketplace, é uma ferramenta de duas pontas, né?
Então você tem o anunciante de um lado, mas você tem o cara que está recebendo esse push. E também foi super bem recebido. Então esse cara que só recebia push no celular dele, falando, sua fatura venceu, vai cair em débito automático aí dia 2. Agora não, ele recebeu, aqui a empanada, o restaurante Tavolino está fazendo delivery. Clica aqui, veja o cardápio. E mostrava lá os pratos, tal. Então, assim, é legal para o cliente também. Então, é uma coisa assim da gente engajar os clientes da Claro para que eles possam ajudar os comerciantes do bairro deles. Legal. Cara, fala um pouco da Black Friday aí, como é que foi para vocês? E o que vocês fizeram? Cara, a Black Friday foi fenomenal. Na Black Friday, a gente, de fato, lançou o Marketplace da Claro, né? Que ele já estava como em piloto, em teste e tal, com alguns lojistas selecionados, mas a gente fez um super lançamento no modelo de Live Store. E, cara, foi muito divertido, porque ali quente, sabe? Criando as ofertas quentes. Não sei quando você já passou por uma Black Friday como varejista, mas assim, você descobre o que você tem que vender na hora, né? Então, foi uma jornada muito louca contar para quem estava apresentando lá na hora quais eram os produtos que ele ia falar. E, cara, sem muita preparação. Você lembra do Shop Tour no Sim. Brasil? Então, o meu pai, ele tem uma camisaria, chama Camisaria Fascínios, né? Lógico, pô, eu conheço a Fascínios. Então, ele nasceu no Shop, assim, ele tinha a empresa antes, mas onde ele ficou famoso era no Shop Tour. Então, esse negócio de social commerce já existe, né? Que agora a gente tem o telefone e tal. Mas, cara, ele tem e-commerce bonitinho, redondo? Tem. Põe ele lá na Claro, cara. A gente põe ele lá na Live Store da Claro, vendendo camisa Fascínios. Eu dei um toque, eu não sei se ele tá assistindo no YouTube, eu vou falar depois com ele, mandar uma mensagem. Falar, pai, vou colocar você com a máfia. O Renato conhece ele já. O seu Jurandir é figuraça, cara. Ele é muito bom. Que legal. Muito bom mesmo. Legal. Vou falar para ele, sim, colocar lá na Claro. Eu tô à disposição. É só dar um toque e a gente conversa. Muito bom. Mas então, leva ele lá para entrevistar na Live Store, Claro. Vocês têm esse serviço também lá? Vocês fazem uma live lá com os lojistas? Então, comenta disso também, então, do que vocês estão fazendo dessa iniciativa aí. Como é que é, né? Vai lá para um apresentador na Claro. Foi muito louco isso, para mim, pessoalmente, porque você me conhece, eu sou um cara de back-end, né? Eu não sou front de nada. Você faz palestra aí. Não, tudo bem, né? Fazer palestra, que nem esse bate-papo que a gente está tendo. A gente está falando do negócio, está falando de um monte de coisa, né? Mas como executivo da Claro. A Claro lançou a Live Store da Claro e eu estava enxuriçando lá o pessoal do tipo, porra, tá com essa Live Store, você precisa arrumar um espaço aí para falar do Marketplace. E eu enchi tanto o saco de tanta gente que brotou um espaço. Só que era assim, brotou espaço aqui, cara, mas agora você vai ter que ir lá e dar um jeito de botar alguém para falar. E não achei ninguém para falar e fui lá eu. Então, cara, bom. Toda quarta-feira eu vou lá vender produto na Live Store da Claro. Pô, legal. Que irado. Toda quarta-feira. Então você pode vender umas camisas, é você que vai vender. Posso. Camisaria Fascínios. Pô, Gabriel Vitor. E aí, o que a gente faz? A gente gosta de levar os produtos do lojista e muitas vezes alguém para a gente entrevistar de fato. E aí a gente tem uma pegada de conteúdo de verdade, sabe? Porque não é alguém falando, tal, sem propriedade, seguindo um roteiro. A gente vai meio freestyle ali, tipo, e aí, como é que é, tal, a camisaria Fascínios, como foi? Qual dia você mais vendeu? Qual camisa vende mais? E aí, tal, é legal? Quanto dura a camisa? E vai conversando com ele, em função das conversas, do que ele trouxer, né? Então é bem divertido. Tá, e conta um pouco mais, eu tô curioso agora, quando vocês fazem uma live, é toda quarta-feira dia de live? Lá. Na realidade, a Claro tem essa Live Store todo dia. Quem liga no canal 500 da Claro vê a Live Store Claro. E a gente tem 2 horários lá. Então, da 1 até as 4 e reprise à noite. Então, tipo, a gente
todo mundo que liga, claro, vê um pedaço ali da Live Store durante a semana, né? E aí a gente fala de vários produtos da Claro, roteador, qual que é o melhor roteador para você, plano móvel, a gente acabou de lançar um plano móvel muito legal para quem gosta de jogos, veio já com Twitch dentro, tem um monte de coisa legal, ampliou o tanto de giga que a gente entrega para os clientes. A gente lançou agora o Claro Box, que é um aparelhinho de streaming muito legal, tipo como se fosse um Apple TV, só que já vem com todo o conteúdo da Claro ali, então você não precisa ter um cabo Claro chegando na sua casa, você usa um aparelhinho via streaming, é bem legal, na TV, né? Então, assim, tem muito conteúdo que a gente conta nessas live stores. E o meu dia é quarta-feira, 1h, então quarta-feira da 1h eu tô sempre lá contando alguma coisa do Marketplace, né? Pô, que incrível. Você já está patrocinado pela Facinius, conta comigo. Pô, perfeito. Tem umas vamos lá. camisas agora ele começou a fazer polos, você vai gostar. Cara, eu não sou super fã de polo, não, Não, mas você camisa eu gosta de gosto. social? Gosto de camisa. Camisa Então tá social. Fechou. Camisa social. Cara, que legal. A gente já tá batendo uma hora. Ô, Renatão, vamos só finalizar aqui. Eu acho que foi incrível, tem muita coisa para falar. Que eu queria que você falasse assim, como é que você vê o futuro das telcos? Porque assim, de novo, vocês estão com várias iniciativas, deu para tocar em algumas coisas, mas como é que você vê o futuro aí, cara, de uma telco? O que você está fazendo? Aliás, qual que é o seu planejamento? Vocês estão com planejamento de década? Do que é? Como é que vocês olham para o mundo? Ah, cara, eu acho que se eu conseguir planejar semana que vem, tá lindo já, viu? Sim. Mas, assim, eu acho a tendência natural as telefonias, as telcos em geral, deixarem de ser pipe, deixarem de ser só tubo de internet, sabe? Veio esse movimento over the top, então Netflix, WhatsApp, tem várias empresas que elas trafegam em cima dessa infraestrutura das telefonias, né? Mas com isso se acaba diminuindo o valor que esse tubo entrega para o cliente. Eu acho que a tendência natural é todas elas se desdobrarem em serviços over the top, usando o próprio pipe. Então, no fundo, eu acho que esse é o grande desafio de todas as telcos no mundo. É ir para esse caminho aí. Muito legal. Muito mais valor. Faz todo sentido. Pô, Gabriel, cara, muito obrigado. Eu vou te chamar no Whats em breve. Foi incrível, meu. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Valeu. Sexta-feira deu para fechar com chave de ouro aí, muito conhecido. E Carlos, antes de fechar, eu quero pedir desculpas o atraso e todos os problemas de agenda. Imagina. Não é o normal, tá? Normalmente eu sou absolutamente pontual para as coisas e não gosto de cancelar compromissos. Fica tranquilo. Não, mas fica tranquilo que a gente sabe também quão tight é a sua agenda. Gabriel, eu sou um grande fã seu, cara. Aprendi muito com você aí nesse tempo todo. E vice-versa. Hoje continuei aprendendo também aqui, cara, um monte de novidade. Voltei minha sexta-feira repleta aí de informação e conhecimento novo, de business. Acho, cara, incrível. Fico muito feliz de você ter participado com a gente hoje aqui do E-Commerce Growth Show, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Tem muita coisa ainda para fazer. Boa. Valeu, meu. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Falou, Carlão. Obrigado à audiência também.